Axé Macumbeiro de Plantão, a bênção dos meus mais velhos, Xangô abençoe os meus mais novos. Que Babau Jorá fazendo mais uns vídeos não, fazendo mais um vídeo curtinho para vocês, né? Abordando alguns assuntos. Antes de mais nada, irmãos, eu tô assim, normal, uma pessoa normal, de camiseta, sem equeté, sem fio de conta. Alguns às vezes me perguntam assim, Babá, você é um sacerdote, não tinha que se comportar como tal. Irmãos, eu não sou sacerdote 24 horas. Eu me visto quando necessário e ajo como sacerdote quando necessário. Fora isso, sou uma pessoa normal como qualquer um. Então, assim, fazendo umas lives, uns vídeos, bater papo, pra que ficar se montando, né? Pra que ficar se enchendo de fio de conta, equetés, não. Puro e cru, né? O importante é saber, o conhecimento e o ensinamento, né? Irmãos, mais um assunto polêmico, mais alguns assuntos polêmicos, né? Vamos falar sobre tradição, fundamento e realidade. E invenção. Nós vemos nos dias de hoje muita invenção, muito auê, muito tititi, em relação a tudo, a culto, a assentamento de orixá, a caminhos, a ensinamentos, tudo mais, né? Vamos falar assim, direto, sem rodeios. O que é certo no culto de orixá? O que encarece um culto de orixá? As invenções. Por que estou dizendo isso? Vamos analisar. Os africanos, quando aqui chegaram na condição de escravo, porque assim, muitas pessoas acham que os africanos foram escravizados aqui, né? Na verdade não é, já vieram nas condições de escravo, ou seja, já eram escravizados na África. Né? Então, ou seja, muitos deles não ofereciam resistência porque já estavam acostumados na sua condição de escravo. Então vieram já na condição de escravo. É lógico, talvez não sofressem tanto, né? Lá como sofreram aqui. Ou talvez também não, se a gente fala assim, né? Mas a história conta uma coisa, a gente não tem certeza absoluta de 100% de tudo. Tá, mas quando trouxeram com eles o culto de orixá, dos nossos orixás, como já foi dito em outros vídeos, o culto em África era familiar. Tá? Então era familiar. Então a família de Xangô cultuava Xangô, de Odé cultuava Odé, de Oiá cultuava Oiá. Aqui houve essa mistura, então se formou o candomblé, devido ao culto de todos os orixás em um único espaço. Tá, mas quando chegaram aqui, eles não trouxeram nada, né? Praticamente nada do que fazia alusão ao culto de lá. Na condição de escravo não tinha como trazer. E outra, porque também as coisas que tinham lá, algumas coisas encontraram aqui. Não tudo, como favas, algumas folhas e tudo mais. Mas muitas das coisas encontraram aqui, correto? Correto. No tempo dos escravos, vamos começar, lá em África, não se usava tudo isso que se usa aqui no Brasil. Ou seja, começou pela invenção. O que o africano ele colocou como primordial num assentamento de orixá? O otá, que é um elemento da natureza. Depois começou a pegar alguns elementos, formar, né, o ibá, ibá que significa cabaça, ou seja, os assentamentos corretos serem feitos dentro de cabaças, né? Começaram a colocar e soltar dentro de cabaças alguns elementos, sementes, favas e tudo mais, ali se cultuava orixá. Não tinha esse monte de coisa de bacia, terrina, pratos, nada disso. Isso aqui foi absorvido aqui no Brasil. A terrina, né, ou a sopeira, onde ela armazena todos os elementos de fundamento para se iniciar um adepto no orixá, né, é de tradição portuguesa, algumas espanhola. Então, ou seja, eram sopeiras que se usavam na mesa do branco comer. Quando não tinha mais uso, começou os escravos usarem como ibá, substituindo a cabaça, ok? Ok. Com o tempo, depois que a região passou a fazer parte da minoria branca no começo, que os brancos não gostavam de preto, não gostavam de religião que viesse dos negros, né? Então, com a aceitação um pouco da parte branca, né, começou a se usar essas terrinas. Terrina não tem nada a ver com orixá. O que tem a ver é o ibá, é cabaça. As terrinas de louça, esses pratos, a bacia, não tem nada a ver. Colocamos. O que a pessoa quer colocar,
acha que fica bonito e quer gastar, né? Tá vendo como o comércio já entra no meio de tudo isso? Interesse financeiro. Porque para se iniciar uma pessoa não precisa de tudo aquilo não, gente. Tá? Pode ser feito em utensílios de barro, como pode ser feito apenas numa terrina. Como os irmãos do culto tradicional fazem. Então apenas uma terrina. Ali é o que está dentro da terrina que vai receber todo o sacrifício, vai receber os encantamentos, tudo ali dentro. O restante, os pratos, a bacia, são adornos. Mas assim, o comércio não se importa que as pessoas saibam disso, por quê? Deixam de ganhar, não é isto? Até mesmo todo desfile de conta não tem necessidade. Usamos de logons, é bonito, legal tal. Mas se você usar só um elequê, só um fiozinho de conta do seu santo, de Oxalá, de Xangô, de Iemanjá, de Oxum, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Mas o comércio não quer que você saiba disso. Porque criou-se toda essa fantasia para poder as pessoas gastarem. Por isso que uma iniciação hoje, né, que de repente a pessoa gasta no máximo aí R$ 3.500, cobram 10, 12, 15, 20. Por causa de tudo isso. Porque até mesmo os bichos são demais. Até mesmo os assentamentos são demais. Quer uma coisa? Pode iniciar alguém, uma pessoa só com uma angola? Um pombo, um imbi? Muitos sacerdotes vão dizer que sim. Mas o correto é você dar um bicho de peso. Um bicho de caça. Né? Porque o fundamento dos animais é isto. Cada animal tem o seu significado. O significado de um boi não é o mesmo significado de um frango. O peso de um boi não é o mesmo peso de um frango. Um galo arisco bom não é o mesmo peso de um frango branco. Então, é esse entendimento, esse conhecimento que precisamos ter. Porém, não é tudo isso que as pessoas dizem por aí também não. Uma iniciação não é tão cara. É o que o sacerdote inventa demais. Quer ver um exemplo? Vou ensinar você, vou iniciar a pessoa de olhar. Mesmo que as pessoas venham com essa historinha de qualidade, porque tem que ser em prato de louça, aquilo. Não, olhar como nanã, como qualquer outro orixá, o correto é no barro. É no barro. Certo? Mas é interessante que você compre louças, porque você paga mais caro. Estou errado? Aí as pessoas iniciam a pessoa de olhar. Aí joga lá, você de olhar com algum, tem que assentar algum. Mas olhar caminha com o baluaê, tem que assentar o baluaê. Algum caminha com Oxum. Algum caminha com Opará, vamos assentar o Opará. Mais Ibá. Mais Ibá, mais bicho. Mais contas, mais favas. Mais promoção de sacerdote, não é isso? Pera aí. Eu sou de Xangô. Qual o santo que está reinando no meu ori? Qual o santo necessário para mim? Xangô. Você quer o santo? No meu caso, é com Oxum. Sou de Xangô com Oxum. Eu tive a necessidade de assentar o Oxum, porque o Oxum estava se fazendo necessário nos meus caminhos. Só o Oxum. Mas se não houvesse necessidade, se não precisasse de Oxum, o Oxum só se apresentasse, eu faria o quê? Minha mãe faria o quê? Molocum para Oxum. Já fui apresentado na cachoeira, já fiz o barué. Barué, balué. Da forma de falar de cada um. Não é isto? Eu invoquei o axé de Oxum para mim. Então não precisa assentar necessariamente o Oxum junto com o Xangô. O meu caso teve uma historinha à parte, que eu acho que não diz respeito agora, a gente comentar. Mas, por exemplo, aqui na minha casa, eu raramente assento junto. Ó. Raramente. Mas a pessoa de Odé, joguei de Odé com Oxum. Minha mãe só pode esperar a obrigação de um ano. Aí eu rezo Molocum. Eu tenho o Oxum plantado na minha casa, dou uma angola para o Oxum, invoco o Oxum, acabou. Ela passa a fazer parte da vida daquele iniciado. Passou um ano, a pessoa já não vai ter gasto muito na sua iniciação, só Odé, bisticaço, 4 franguinhos, um angola e um pombo, ali, faço todos os atos que tem que ser feito, acabou. Ela foi feita de Odé. Mas ela tem Oxum. É por isso, Oxum comeu, põe um fiozinho de Oxum, põe alguma coisa que tem ligação com Oxum e acabou. Na obrigação de um ano, que vai se comer só bicho de pena, que já fica mais leve, vou perguntar novamente se Oxum quer ser assentado ou só ser cultuado. O que mata os iniciados nos dias de hoje, os neófitos,
Essa historinha besta de enredo, porque o seu santo come com fulano, onde entra as qualidades, né? Porque a qualidade do seu orixá, esse santo come com Yansan, mas Yansan traz o Baloaê, que traz Nanã, que é mãe de Oxumaré, que é mãe de Ossan, que tem que assentar, só que o Oxumaré traz um outro orixá, não é isto? Aí Iemanjá tem que caminhar junto também, aí Iemanjá já traz mais 2, 3 filhos, aí começa aquela, perdão da palavra, aquela putaria, né? Vai ter que assentar A, B, C, D. O pessoal vai, gasta, fica endividado, não caminha. Não caminha, nem vai caminhar, porque com todos esses ibás, quando chegar a obrigação de um ano, como é que ela vai cobrir todos esses ibás? Sem falar que se ela conseguir tomar a obrigação de um ano, vai se assentar mais um orixá, vai ser mais bicho de 3, ou seja, tem que calçar esse. Não é de 7 então. Então, irmãos, como eu acabei de falar desde o início do vídeo, né? Existem diferenças entre tradição, fundamento, invenção e realidade. Então, sacerdotes, se for desse jeito que você aprendeu, estude, pesquise um pouco, vê se há necessidade de tudo isso. Às vezes, o muito é pouco, e o pouco é suficiente. Tem uma pessoa que foi se consultar com o sacerdote, e a pessoa tinha condições, era rica. Queria só agradecer a Exu, ao Lodumare. Aí foi jogar, aí perguntou para um babalaô, eu quero agradar ao Lodumare, porque sou muito abençoado, sou rico e tudo mais, eu quero dar uma coisa boa. Pergunte ao Lodumare se eu posso agraciar ele. Aí o Lô consultou, falou, pode. Ele disse que quer um pombo. Um pombo? Só isso? Eu tenho condições de dar muito mais. Ele disse para você continuar caminhando, ele só quer um pombo. Tá bom. Aí ele foi, falou, não é justo. Eu com tanto dinheiro que eu tenho, vou dar só um pombo? Não, vou dar do bom e do melhor. Aí comprou lá 3, 4 bois, né? 10, 12 cabritos, vamos por lá, comprou umas 10 angolas, um monte de frango, galos, comprou os coelhos. O máximo de bicho que ele pôde comprar, ele comprou. E ofereceu ao Lodumare. Sacrificou. Aí passou 15 dias, a sua plantação começou a secar, seus bichos começaram a morrer, seu povo começou a se revoltar, muitos começaram a ir embora. Ele começou a perder a sua criação, a sua plantação, e ele foi consultar o babalô novamente. Aí falou, queria saber o que está acontecendo, porque eu fiz o ebó para o Lodumare e as coisas vão se caminhar, tá caindo. Aí o babalô jogou. Falou, o que você ofereceu ao Lodumare? Eu ofereci isso. Como é que pode eu ter oferecido tantas coisas e estar nessa situação? Ele falou, o Lodumare está dizendo assim, que para você caminhar, hoje é só um pombo. Ele pediu um pombo. Porque ele sabia que a oferta grande demais ia te prejudicar, por isso que ele pediu um pombo. Aí ele foi, se redimiu, ofereceu um pombo para o Lodumare. A plantação voltou, a criação vingou, quem foi embora voltou. Então vocês veem que às vezes a pessoa quer inventar demais, ao invés de caminhar, vai pro buraco. Às vezes uma coisa simples, às vezes um simples ibi tem mais resposta do que 10 frangos. Então é isso, irmão. Vamos parar de invenção, né? Vamos parar de invenção. Agora outra conversa também que eu vou falar com vocês sobre a questão de... falando de fundamentos, né? Umas coisas que as pessoas não têm conhecimento e veem como fundamento. Algumas ritualistas perguntam assim, tocou Ogum? Tocou. Teve pãozinho do Ogum? Não teve. Esse candomblé tá errado. Onde já se viu tocar o candomblé de Ogum, não tem pão. Teve feijoada? Não teve. Esse candomblé tá errado. Você fez Oxóssi? Você fez as patinhas de Oxóssi? Não. Esse candomblé tá errado. Fez alvarado de Oxóssi? Não. Esse candomblé tá errado. Por que tá errado? Esse negócio de feijoada para Ogum, pãozinho do Ogum, alvorada, quartinhas, são ritualísticas, legais, bonitas, né? Alguma coisa que você faz a mais para o orixá, para agradar ele. Mas que faça parte dos seus rituais, não. Foi criado no Brasil. A feijoada de Ogum foi criada no Brasil. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver o que eu estou falando. Surgiu na casa de finado Pai Procópio, com uma intenção. Não vou aqui me prolongar para não demorar muito. O pãozinho do Ogum surgiu aqui por causa do secretismo, porque embora em São Paulo e Rio de Janeiro dizem que Ogum é São Jorge, né? Tá aí mais uma coisa que vai por terra. Dizem que Ogum é São Jorge é Ogum, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Porque
Porque em Salvador é São Jorge, é Odé. Ogum é simbolizado por Santo Antônio. Então já caiu por terra esse negócio de dizer que esse santo católico é o mesmo que do nosso culto. Não é. Então, pela questão de cultuarem Santo Antônio, em Salvador, e no sincretismo, tá? E Santo Antônio, né? A Igreja Católica tem o costume de servir pãozinho, que simboliza prosperidade e tudo mais, que as pessoas até trazem para casa, põem dentro do pote de arroz, né? Para que não falte alimento. Então começaram a servir pãozinho também nas ritualísticas de Ogum. Tem alguma coisa a ver? Não, nada a ver. Mas se você está acostumado a servir o pão de Ogum, ou pão de Santo Antônio, nas ritualísticas de Ogum, então, uma sugestão, faça como eu faço. É assim, se você não serve o pão, as pessoas que não entendem vão dizer que você está errado. Né? Os falsos conhecedores, né? Então, faça pão de inhame. Pelo menos aí sim você está servindo um elemento que tem a ver com Ogum, que é um inhame em forma de pão. Quartinhas de Oxóssi, é bonito? É. Mas já viram como que é a ritualística do quartinho de Oxóssi? A pessoa gasta, compra um vaso, gasta com flores, vai e maboxai, xai, louco, maboa, e maboa, dá uma voltinha no quarteirão, quando faz isso, não só no barracão, volta, guarda as quartinhas, guiri, loche, maboa, mabo, aí sai, guiri, loche, maboa, mabo, sai virando o barracão. Só isto. Alvorada, qual o fundamento? Não tem fundamento. É que você está oferecendo assim, na verdade, nos primórdios, no amanhecer, as coisas para o Oxóssi. É isto. Então, faz o orô durante a madrugada. Como diz assim, o alvorada, né? Amanhecer. Então, você faz o orô, aí você vai oferecer aquele dia para o Odé. Começa às 6 horas da manhã, que é o número cabalístico que usamos no Odu de Odé, Odu de Obará, né? Aí todos sentam e comungam com o orixá. Aí, legal. O orixá comendo e você comungando com ele, comendo junto com os filhos da casa. Aí põe aquela mesa farta, põe do bom, do melhor. Porque o Odé, o caçador, gosta disso. Ele gosta de ver as pessoas se alimentando, as pessoas se fartando. Aí tudo bem. Isso é uma coisa criada aqui, mas sendo assim legal. Não que tenha fundamento lá atrás. Não foi trazido pelos negros para o Brasil. Foi criado aqui, mas menos mal. Menos mal, né? Agora as quartinhas de Oxóssi eu não vejo muito. Me dê agô, quem tem o hábito de fazer essa ritualística, né? Tem muitos que vão dizer, não, é porque ano passado teve a história de um sacerdote de Salvador, que foi lavar a escada da igreja do Bonfim, o padre fechou lá o portão, não deixou ninguém entrar, ele virou no Odé, pegou as quartinhas com água de cheiro, jogou no portão, quebrou e lavou ali no portão mesmo. E aquelas quartinhas continham, além da água de cheiro, as flores, né? Então muitos vão dizer que o significado da ritualística é esta. É esse o significado. Esse é o significado das quartinhas de Oxóssi. Eu não faço minha casa, não tenho vontade de fazer, não tenho por que fazer. Os pãozinhos ainda, que eu estou servindo inhame. Legal. Olha as quartinhas de Oxóssi, não vejo por quê. Feijoada. Legal, porque Pai Procópio fez lá no seu tempo, mas alimentou o povo. Então, Ogum quer ver isso, as pessoas se alimentando. E tem a história da feijoada, que tem mais ou menos uma ligação, não com o orixá. E sim com as pessoas que cultuam, né? Ou cultuavam na época lá, Ogum, né? Que ofereceram a sobra, o resto da comida ao orixá e dividiram, né? Compartilharam com Ogum essa feijoada. Mas não que tenha fundamento. E agora frisando mais um pouco sobre os assentamentos. Muitas pessoas colocam coisas demais num assentamento de orixá, sem necessidade. Mudando um elemento ou outro, o que vai dentro do Ibá, não vou dizer aqui, senão vai ter muito maluco querendo fazer, montar Ibá de orixá, né? Mas o importante é ali os ideias, os búzios, o otai, mais algumas coisinhas que não vou dizer, e é isso aí. Ah, mas eu gosto de colocar prato, só não tenho condições. Coloca quando você puder. Muitas vezes aqui em casa, a pessoa vinha com o Ibá montado, eu tirava só a terrina na hora do urô, quando iniciava o Iaô, colocava no barracão só a terrina. Não tem necessidade de você segurar aquele monte de coisa no seu colo para você fazer a consagração. A terrina é o mais importante. Agora, lógico que a pessoa comprou, a gente vai consagrar tudo junto, quer dizer, poxa, eu comprei, gastei, sem ter, sem poder,
e o Pai de Santo fez pouco caso, tá bom, mas eu já explico qual é o correto. Para que a pessoa saiba o que está fazendo, como está sendo feito e o porquê de estar sendo feito. Por exemplo, também assentamento de Ogum. Já fui em casas que eu já vi assentamento de Ogum. 1,5 m de altura. Para que tudo isso? Para que tudo isso? Ibá desse tamanho aqui assim, se assenta Ogum, ó. Lógico que isso aqui não é Ibá, né? Mas desse tamanho até menor. Mas, tudo bem, se a pessoa quer colocar, diz assim como Exu, alguns acham que o Ibá de Ogum vai crescendo com o passar do tempo, né? Mas eu vou conhecer um sacerdote, não vou dizer o nome dele porque não pedi permissão para que fosse dito, mas ele é de Arujá, ele é de Ogum com Oxum. Um sacerdote muito conhecido, tem uma loja muito grande de artigos religiosos, e me convidou a participar do Oro do Ogum dele. Eu fui. Pela condição da pessoa, né? Um homem próspero, onde ele tem a casa de candomblé dele, é uma chácara enorme, ele tem os ojubós, ou seja, cada assentamento no seu ilê, tudo certinho, bonitinho, família bonita, família bem, próspero. Pensei, vou encontrar um Ibá do Ogum enorme, né? Cheguei lá, gente. O assentamento do Ogum é menor que isso aqui. Estou usando demais essa ladeira aqui. Menor que isso aqui. Trouxe na mão assim, quase o tamanho do Imbauri. Aí eu falei, foi assim que é meu Ogum. Eu falei, nossa, fulano, só isso aqui? Ele falou, não é só isso aqui não. Olha em volta aqui, o que eu tenho, o que isso aqui me proporciona. O que isso aqui que você pensa que é pequeno, me deu tudo. Me deu todas essas coisas grandes aqui. Então não é só isso aqui. Então, deixem de se preocupar com coisas bonitas, com assentamentos ricos, bonitos. Deixem de se preocupar com festas grandes, com roupas bonitas. Não adianta você ter um Ibá grande e uma vida pequena. Não adianta você pôr coisas desnecessárias e caras no Ibá e deixar seus filhos, seu pai, sua mãe, sua esposa, seu esposo na sua casa passando vontade, passando fome, necessidade. Ah, mas vou dar do bom do melhor, o Orixá vai me abençoar. Nem sempre o do bom do melhor é o necessário. Lembra da história do pombo que eu contei? É lógico, nós temos que dar o nosso melhor. Às vezes o seu melhor é uma codorna. Uma codorna. E o seu Orixá sabe qual é o seu melhor. Então, não passem a carroça na frente dos burros. Cuidado. Tudo que disserem para vocês, vão pesquisar, ver se bate, ver se tem lógica, se tem sentido. Porque às vezes a vida de vocês não caminha, não é pelo fato de vocês terem condições de dar o melhor. É para vocês quererem, muitas das vezes, satisfazer a vontade do sacerdote. É bom? Se tem condições de dar um boi, dê um boi. Se você tem condições de dar um boi, não dê um cabrito. Agora, só condições só de dar um cabrito, não tire de onde você não tem para dar um boi. Dê o seu melhor. O Orixá sabe. O Exu sabe tudo de você. Fazendo dessa forma, você pode ter certeza que o Orixá vai te fazer caminhar. A minha casa nasceu de uma terra, era só uma terra, que era conjugada com o vizinho. Foi desmembrado, mas a pessoa não separou. Eu comprei, Xangô, Exu me deu condições, eu comprei. Fiz o muro, dividi. Dormi no templo com minha esposa e meu filho, caçula, que hoje está com 30 anos. Praticamente uma criança recém-nascida. Dormimos no templo, porque não tinha onde ficar, não tinha nada construído. Só tinha um cômodo onde colocamos os ibás. E por respeito ao Orixá, eu dormi no templo com a minha esposa. Eu nem dormi com ela dentro do roncó. O frio, só com lençol cobrindo nós três. Eu comecei. 1 tijolo, 2 tijolos, 3 tijolos. Tá aqui. Quem conhece minha casa sabe. Não é uma casa enorme. Mas pelo tempo que eu tenho ela, da forma que eu comecei, cresceu muito. É uma sobradinha aqui de 3 andares, com embaixo barracão, cozinha. E tem a parte das funções, tem a minha parte onde eu moro, tem a casa do meu filho, tem a casa da minha filha. Não nos falta nada, todos nós temos o nosso carrinho. Todo final de semana temos a nossa carne para fazer o nosso churrasco. Temos saúde, temos paz. Não somos prepotentes. Não somos convencidos. Eu gosto de postar as coisas sim,
Mas não para poder me fazer, para mostrar para as pessoas, e sim para mostrar para as pessoas que nós temos que ter vida com regalia, vida abundante, temos que ter fartura em nossa mesa. Então eu mostro para você, para as pessoas, nossa, tá esnobando, tá mostrando, eu estou mostrando que, tipo assim, eu vim do nada, eu vim de baixo também. Isso hoje eu conquistei, hoje eu tenho, você também pode ter, você também pode conquistar. Basta confiar no que você tem, no que você carrega e procurar cultuá-lo numa casa certa, procurar se cuidar com um sacerdote certo. Não é sacerdote que só pensa em, não estou julgando ninguém, só pensa em pegar um menininho aqui, um menininho lá, se dá com um, se dá com o outro, pega a filha da filha de santo, pega a filha de santo, então pega o marido da filha de santo. Gente, sai fora com isso aí, ó. Xangô abençoe a todos. Axé.